Pronto, começamos a gravar. Bom, agradecer primeiro a vocês que confiaram em mim em 2018 e desde então não desistiram desse projeto, né? Éramos 20, hoje aqui estamos em 5, né? 4, 5 comigo, 4 com vocês. Essa é a 7ª live do nosso Preparação Completa. Meu compromisso com vocês era fazer 8, então eu fico devendo uma para quando for mais adequado para vocês. Eu acredito que o que seria mais adequado seria, pelo menos quando a gente soubesse qual vai ser a banca, ou eventualmente até quando o edital saísse, o que for melhor para o grupo. Desse grupo dos 20, alguns já passaram em outros concursos, tomaram outros rumos. Não é de se imaginar que a pessoa vai ficar esperando pelo concurso de FT a vida toda, né? Então, tem gente que virou policial, tem gente que fez concurso para empresas públicas, enfim, cada qual tomou o seu rumo. Mas algumas pessoas que, como Fernanda, que eu sei que já é servidora, que quer realmente ser auditora, já está por aqui. E vamos lá, né? Eu acredito que vocês tenham visto recentemente as minhas redes sociais, o meu Instagram tem tido muita pergunta. Obviamente que com vocês eu tenho como especificar um pouco mais para a realidade de cada um, mas no Instagram as perguntas são genéricas e o espaço ele é restrito, então casos concretos eu tenho dificuldade em opinar, mas no que é possível eu busco esclarecer as dúvidas que as pessoas têm por lá. E no YouTube também, mas também, de toda forma é uma situação muito aberta que a pessoa não tem como dar uma direção concreta. O que eu faria se eu estivesse no lugar de cada um de vocês. Pelo menos somos poucos, a gente pode falar. Você quer falar alguma coisa, Liliane? Você tem alguma dúvida? Vamos começar assim com perguntas. Eu acho que pode ser um caminho que eu vou respondendo e aí a gente vai desenvolvendo esse raciocínio a partir das perguntas e das dúvidas que vocês tenham, para não ficar só um monólogo meu. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade aí, por atender o nosso pedido. E, assim, eu tenho, sim, algumas perguntas. Eu até dei uma olhada, assim, nas suas redes sociais, tentei dar até ver o máximo que pude. Eu observei isso mesmo, que algumas respostas eram bem genéricas, até por conta do espaço, eu acho, né, para responder, enfim, né, e assim, por que eu solicitei essa live agora, desse momento? Falei, bom, acredito que quem faz parte do grupo estudou lá atrás, agora está retomando, né? E aí fica nesse limbo, porque tem os iniciantes, tem os avançados, tem quem... Eu, na época, eu cheguei a ver o edital todinho, né? Aí abandonei, fui seguir minha profissão, enfim. E agora estou retomando. E o que eu percebi? Eu tenho material do Estratégia Concursos e eu tenho material comprei aquele do Carreira Trabalhista. Essa é, inclusive, uma das perguntas, se você chegou a ter acesso a algum desses tipos de materiais e se você, existe a possibilidade de opiná-lo quanto aos dois, sabe? Porque eu percebi que a quantidade de PDFs, enfim, difere. Aí o meu primeiro receio é, vou me aventurar no material diferente ou mantenho o que eu já tinha feito lá atrás? Se quem já fez lá atrás retoma esse estudo só por questões ou é interessante passar de novo? Né? Essa seria uma das minhas primeiras dúvidas. A outra dúvida é o que priorizar no estudo. Eu vi nas suas redes sociais que até tem um ciclo de estudos lá, tal, mas gostaria de que fosse compilado aqui para a gente também. Outra pergunta, como estudar? Se é só por grifo, se é só por questões, se eu faço resumos, enfim. Eu anotei isso tudo, depois se você quiser que eu vá repassando, né? Conforme você for respondendo. Outro tipo de pergunta vamos lá. Não, pode falar. Outro tipo de pergunta. Tem os PDFs, tem a quantidade de questões. Quanto que você entende ser razoável para responder nesse momento aí que vai estar revisando?
né? E depois o mais focado assim para a prova mesmo. Quantos pontos líquidos são necessários para eu achar que que a gente está avançando no estudo, que está legal, né? 75%, 80%, enfim. Essas outras perguntas de onde eu vou trabalhar, essas coisas assim, eu acho que não é o foco daqui, né? Primeiro a gente tem que pensar em passar, né? Para depois pensar no lugar, né? Beleza. E sugestões quanto ao tempo de revisão, enfim. Acredito que inicialmente seriam essas as minhas dúvidas, não sei dos colegas aí. Vamos começar explorando as suas, e aí é natural que ao longo do tempo surjam outras e a gente vai complementando ao longo do caminho. Eu acredito que a maior parte das pessoas em 2018 estudou moderadamente ou até de forma ampla o conteúdo que a gente propunha para o edital de então. Os vídeos que eu gravei, que eram um total de 8 módulos, eu acho que eles ainda são bastante pertinentes, tá? As pessoas têm, às vezes, um receio com vídeos antigos, esse já tem 5 anos, né? Mas esses são mais ou menos o fruto da minha leitura do cenário, que não mudou tanto. Simplesmente porque a gente não teve novidades concretas, tá? Então, quando eu falo, eu abordei disciplina por disciplina, e quem quiser pode, naturalmente, ir pelo caminho de estudar disciplinas diferentes das que eu proponho hoje. Mas as que eu proponho hoje, pelo andar do cenário, são aquelas que me parecem mais adequadas para cair num eventual concurso FT. A gente está falando aqui 12 de julho, né? Mais ou menos um mês depois de autorização, que foi o dia 10 de junho. Tudo que eu falo aqui é muito em função do nível de informações que a gente tem agora, tá? Então, daqui a 2, 3 meses, a leitura do cenário pode ser diferente. Bom, quem estudou naquela época parte do conteúdo teria, na minha leitura, que fazer um filtro baseado em o que eu sei, o que a banca vai cobrar. Então, uma pessoa que eventualmente tenha feito um bom estudo de direito do trabalho em 2018, se bem que direito do trabalho nem é um exemplo ideal por conta da reforma trabalhista. Vamos supor, direito previdenciário. Mudou pra cacete também em 2019. Espera aí. Constitucional administrativo. Pronto. Pessoa que tenha feito um estudo razoável dessa. É isso que eu ia falar. Uma pessoa que tenha feito um estudo razoável dessas matérias à época. É bem provável que essa pessoa tenha trazido consigo uma bagagem. E aí a sua dúvida é, Lidiane, vale a pena começar do zero? Em princípio, eu penso que não. Eu penso que não. Pelo seguinte motivo. A gente está falando de um concurso que vai exigir do candidato um sem número de conteúdos espalhado em várias matérias. Então, é bem provável que a pessoa que queira começar do zero hoje, candidato típico, começa, sei lá, do assunto 1, da primeira linha do conteúdo programático e vai em busca de chegar ao último assunto do conteúdo programático. É bem provável que essa pessoa não tenha tempo. E aí a gente precisa fazer um aspecto mais estratégico. O que é que eu faria? Considerando que a pessoa já tenha tido um contato prévio com a disciplina, tenha uma base razoável. Lei seca, leia a Constituição, em primeiro lugar. Tudo isso são metas que, ao longo do tempo, inclusive, vocês vão precisar repetir. Leia a Constituição, leia as leis de direito administrativo, leia a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, leia as NRs. Então, um estudo que seja de um candidato que já tenha estudado para FT ou que venha de outros concursos, fazer isso é quase que uma obrigação. E aí vem uma parte que eu acho interessante. Vamos supor, nessa semana agora eu estou lendo a CLT e a Constituição Federal. É tranquilo você ler todas as duas numa semana, não vejo muita dificuldade. Já posso falar também sobre carga horária, mas se a pessoa não consegue fazer isso numa semana, de 7 dias, sem pausas, o tempo dela talvez não esteja suficiente.
Mas a pessoa leu nessa semana, que hoje é quarta, né, que começou antes de ontem, mas começou no domingo, de domingo a domingo, de domingo a sábado a pessoa leu a Constituição Federal e leu a CLT. Eu faria aí, no sábado à tarde, 60 questões, 30 e 30, já respondendo uma pergunta sua acerca do aproveitamento. 70% de aproveitamento eu acho um aproveitamento razoável para esse momento, tá? Porque tudo que eu falo, as pessoas quase que consideram como sendo lei, entendeu? E aí, se eu disser 70% tá bom e a prova trouxer um ponto de corte, 73%, as pessoas dizem, não, o professor me induziu a erro. Mas, assim, para o cenário atual, que você estuda, lá na frente, quando vier o edital, lá na frente, quando vier uma dispensa de licitação da banca, você vai rever isso, aproveitamento de 70% me parece razoável. Então, se você fez uma revisão, sei lá, uma matéria extremamente jurisprudencial, direito do trabalho, que está aí bastante súmulas, se você tem um aproveitamento de 70%, na minha opinião, pode passar para frente. Ah, Daniel, eu estudei as NRs passadas, que o governo Bolsonaro mudou bastante. Convém começar do zero? Depende. 1 a 9 eu acho que vale a leitura. 10 em diante, nem sempre. Mas eu faria a mesma coisa. 1 a 9, uma leitura bacana, e buscar resolver questões que tenham a ver com isso. E aí você vai vendo, é preciso a gente também fazer uma análise estratégica sobre quais são as matérias nas quais vocês têm se dado mal, quais são os assuntos dentro das matérias nos quais vocês têm se dado mal e tentar buscar corrigir esses pontos especificamente, sem ter que voltar para o estudo do começo. Porque é muito confortável para o candidato. Eu vou ler da página 1 à página 1000 do livro de Mara Kamsasa. Beleza. Só que você vai aprimorar ao longo do tempo essa técnica, porque você vai ter aproveitamentos diferentes das matérias que você estudar ao longo dessa caminhada. Então, você vai provavelmente, sei lá, a pessoa já foi, exemplo aqui hipotético, a pessoa já foi cipeiro, vai ter um conhecimento maior de CIPA, então provavelmente vai conseguir se livrar melhor das questões de CIPA, mas aí com a EPI, por exemplo, ela não vai ter. Com os programas PP, que agora chama PGR, né? Mudou para PPR para PGR. A pessoa não vai ter conhecimento ainda, então você tem que ver aquilo do começo. Então eu faria esse estudo estratégico, sabe? Pensando aqueles assuntos nos quais você tem mais dificuldade. Partir do zero em tudo, eu não acho benéfico, sinceramente. E a segurança que a pessoa pode eventualmente sentir disso me parece muito mais algo psicológico que concreto. Porque você vai, ao longo do tempo, aprimorar a sua capacidade de marca X, é isso que a gente quer, com repetição, com uma abordagem concreta, pautada em questões. Então, só fazer questões não adianta muito. É quase que 5 anos depois, 3 anos depois, quase que aleatório. Agora, se você faz uma leitura da lei seca e vai fazer questões, eu acho que você faz um bom início. Grifos. Eu penso que muitas vezes 15 a 20% de uma página ela possa ser grifada. Justamente porque por esse caminho que você vai no futuro, se tiver tempo, conseguir rever essa parte que foi grifada, esses destaques. A gente que grifa 50% da página, provavelmente não vai rever isso. E já é difícil rever, quanto mais com um nível de grifos muito grandes. Então, eu olharia hoje, em primeiro lugar, quais são as matérias nas quais cada qual sabe menos. A gente pode ter uma noção em relação a isso, minimamente. Começaria por elas e, dentre elas, eu começaria dessa maneira. E superou aí, mais ou menos, a leitura da lei seca, superou uma leitura de material que seja adequada. Eu já vou falar sobre o que é material adequado. Passa para a próxima matéria. Porque mesmo essas 10 que eu falo, constitucional, administrativo, trabalho, direitos humanos e previdenciário, raciocínio lógico, português, administração pública, saúde, segurança, economia do trabalho, essas 10 matérias consomem muito tempo. Não são quaisquer
5 meses, a pessoa vai conseguir ver tudo isso, não. Então, o ideal é você chegar no dia do edital com a maior parte desse conteúdo já visto. Daniel, se eu não chegar, não tem jeito? Não, tem jeito. Mas a situação ela é menos confortável que você tendo visto todo esse conteúdo. E aí vem para a sua outra pergunta. Os materiais. Eu acho que no seu caso específico, Lidiane, eles podem servir como um suporte. Você usa esses materiais como sendo uma referência para o que você precisar esclarecer de dúvidas. E aí, nesse caso específico, eu até aconselho você usar esses materiais como uma referência, ter lá os dois. Ah, eu prefiro ver o material, sei lá, de trabalho por Henrique Correia, que é da Escola Trabalhista. Beleza, você vai lá e vê. Ah, não, aqui no Saúde e Segurança, eu quero ver pelo Estratégia porque é Mara. Ou então por Flávio Nunes, que é do GRAM. Você pode até fazer. Agora, eu não sugiro você começar do zero em tudo. Eu não sugiro você simultaneamente olhar dois materiais, ler dois materiais. Você pode até usar como referência. Eu tenho aqui em casa dezenas de livros que são referências minhas, mas eu não estou lendo toda a vida. Não tem tempo, entendeu? Então, assim, num concurso, mais ainda. Teve necessidade, sei lá, estou precisando saber controle de constitucionalidade. Uma pessoa veio lá no meu direct e perguntou: eu posso estudar por Pedro Lenza? Cara, poder pode, né? Só que assim, é o que a banca vai cobrar? Acho que não, né? Uma matéria tão jurídica e tão intensa no aprofundamento teórico para um cargo de auditor, e se cobrar, todo mundo está lascado, porque ninguém sabe isso em profundidade. Naturalmente, só 40% formado em direito, os outros 60% não são. Então, não faz tanto sentido. Mas se você tem dúvida, vá naquele capítulo, naquele PDF, e leia aquilo dali. E depois esqueça. Porque a gente tem que estar sempre pensando numa melhoria incremental. Eu parto de uma base e quero melhorar um pouco mais. Então, como é que eu melhoro um pouco mais? No detalhe, não é começando do zero. Porque aí, começando do zero, provavelmente não vai dar tempo. Provavelmente vai dar aquele estresse que, caraca, tem muito mais coisa para ver do que o tempo para estudar. E aí é bem provável que a produtividade caia bastante. Então, teve dois materiais. Se for ler, escolha um e leia. Para referência, até concordo que você mantenha os dois ali. Para uma pesquisa rápida, você pode usar um dos dois. Mas se for para ler de uma dessas matérias aí que você não leu, ou que os colegas não tiverem lido, não recomendo abrir duas frentes. É melhor ir por um prisma só. Faltou alguma coisa? Faltou, né? Eram várias perguntas. Bom, já esclareceu bastante parte delas, né? A outra pergunta, você já respondeu a quantidade de questões e tal. Quantos os pontos líquidos você respondeu? Média 70%, né? Quanto tempo de revisão para cada uma delas, enfim. Eu vi alguma coisa, salvo engano, foi no seu Instagram, essas coisas de revisões, que a estratégia utiliza aquelas 7 dias, 12, essas coisas todas, tal. E outra pergunta que me surgiu agora também é que normalmente os ciclos que são sugeridos são de 1h30 para cada ciclo de estudo. Eu, particularmente, dessa forma, eu não. Quando começa a pegar numa matéria, pronto, acabou o tempo, eu tenho que ir para outra. E eu até vi um caso que você fez para um aluno que o ciclo era 2 matérias só, lá tá um período maior, né? Queria saber disso de você também. Na verdade, o nosso estudo ele tem que ser aquele estudo que permita que você consiga mantê-lo pelo maior prazo possível ao longo dos meses e semanas, sem que você se sacrifique demais e sem que você desista dele. Então, eu já devo ter feito, aliás, eu já fiz mais de 1000 mentorias, parei de contar. Já são 8 anos nesse batidão aí, né? Cara, tem gente que estuda de tudo jeito que você imaginar. E não tem necessariamente uma conduta melhor ou pior. Tem gente que estuda uma matéria por dia, 4 horas por dia. Eu não teria, na minha opinião, sucesso no médio prazo fazendo isso. Então, lá no meu ciclo padrão, que repito, é um padrão, eu falo em 90 a 120 minutos. Aí tem gente que faz, professor, eu preciso fazer 90.
Não, se você vai ver, sei lá, trabalho da mulher, tem um capítulozinho curto, e você não gastou 90 minutos. É óbvio que você não vai ficar lá mastigando aquilo ali para dar 90. Ou é evidente que se falta 15 e você já fez 2 horas, você não vai parar por conta de fazer e faltar 15, entendeu? É por isso que eu deixei de fazer as mentorias nas quais eu montava o planejamento da pessoa. Porque continuava um negócio rígido que muitas vezes a pessoa não conseguia se adaptar ali dentro e também não tinha capacidade de se virar. Então, para mim, hoje é mais interessante gastar minha energia com pessoas que pegam uma dica, pegam uma informação e, por conta própria, se organizam e seguem, do que aquelas pessoas que dependem que eu diga a elas o que elas venham fazer. E aí, na maior parte das vezes, eu tenho batido muito nisso sempre. A dificuldade está na execução, a dificuldade não está em planejar. Eu planejo aqui com vocês como vou ficar milionário até 2025. Como é que eu vou executar é totalmente diferente, né? Então, a execução ela é bem peculiar. E aí eu falo, se você estuda uma matéria por dia, eu não gostaria, mas 2 por dia, beleza. Muitas matérias por dia, eu também acho pouco interessante. Mas há quem faça. Revisões. Eu nunca gostei muito dessas revisões. 7 dias, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 15 dias. Eu nunca gostei. Eu estabeleci que as pessoas fizessem revisões diariamente. No dia seguinte, elas olhassem o que elas tinham feito na véspera, que seria de 24 horas, né? E depois elas fizessem questões ou leitura de lei seca, geralmente aos fins de semana, porque cada qual tem suas atribuições. Dia desse eu conversei com um rapaz que tocava uma banda de pagode, e já conversei com quem tem 2, 3 filhos. O fim de semana do cara que toca na banda de pagode, ele não quer abrir mão de tocar. Se o cara depois se eu colocar isso aqui no YouTube, o cara me vê vai lembrar. Mas o cara não quer abrir mão de tocar e vai fazer como, entendeu? Fim de semana, teoricamente, para todo mundo, tende a ser um pouco menos atribulado que a semana. E aí eu sugiro as pessoas fazerem as revisões, fazerem as questões, lerem a lei seca. E na semana é pau na máquina em conteúdo. Eu faria assim. Mas tem quem faça a revisão de 24, 7, 30 dias. Às vezes é um pouco mais complicado controlar isso, né? Foi por isso que eu deixei de recomendar. Porque também a minha postura é muito de recomendar o que eu fiz e o que deu certo para mim e também o que deu certo para várias pessoas. Dessas aí com quem eu acompanhei e com quem eu aprendi também. Se eu não encontro nesse cenário uma possibilidade minimamente adequada de eu executar ou as pessoas em quem eu confio ou com quem eu trabalhei executar, eu não recomendo. É o que você falou, por exemplo, sobre o material da escola trabalhista. Eu não tive acesso, tá? Eu recebi um dia desse o livro de Henrique Correia. É um livrão da porra aqui. Isso daqui. O bicho tem 1000 cacetada. 700 e tantas páginas. É um bom livro? É. A pessoa vai conseguir ler ele mais de uma vez? Não. Então, isso daqui tem que ser acompanhado de uma leitura da CLT, tem que ser acompanhado de uma resolução de questão, tem que ser acompanhado de um grifo adequado. Aí o cara fala, professor, mas o livro é grosso. O PDF de estratégia, se você for somar, vai dar mais que isso. Então, assim, não tem fórmula fácil, sobretudo em direito do trabalho. O material do estratégia eu conheço, do direção eu conheço, do GRAM eu conheço. Não porque eu comprei, o povo me deu a senha, né? Eu fui lá, eu entrei e olhei. Mas da escola trabalhista eu não conheço, só conheço esse material de Henrique Correia. O que eu acredito que no de trabalho deve ser igual, né? Ele não é maluco de escrever um PDF de um jeito e um livro de outro jeito, né? Então, provavelmente, da escola trabalhista é esse material. E aí, o que é que eu penso? Se a pessoa faz uma evolução desse material concreta, bacana, não precisaria olhar outra coisa. Até porque você vai ser cobrado pela literalidade da lei, né? Você vai ser cobrado pela decoreba. Então, muitas vezes, o que você fizer de aprofundamento,
sem saber exatamente o que está no dispositivo legal, às vezes não adianta tanto, entendeu? O material do Carreiras Trabalhistas, eles têm uns módulos lá, bastante com lei seca mesmo, sabe? NR seca, lei seca, tal. Eles estão focando bastante nisso, na leitura da lei seca, assim. Tem a doutrina, tal, que eles chamam, né, os PDFs, que é a explicação, tal, mas eu percebi que eles focam bastante nisso, de lei seca, leitura de súmula, jurisprudência, assim, o que é diferente do estratégia, que eles têm esse conteúdo, mas é disperso nos PDFs, assim. Eu observei isso bastante. A verdade, Lidiane, é que você nunca vai ter um material perfeito, né? Então, assim, o material que dá mais certo com cada candidato é aquele que, na minha opinião, o candidato se sente melhor rendendo com ele. Se eventualmente a pessoa tiver um material com o qual ela case 100%, ela tem que agarrar ele com ele até o fim. É por isso que várias pessoas montam seus materiais, montam cadernos, montam esquemas que elas fazem no Word, etc. Eu não acho que também que é ruim, não. Eu só acho que para fazer isso para várias disciplinas, para esse concurso, talvez fique um pouco apertado. E aí, se a pessoa não tem como priorizar as 10 que eu falei, priorize pelo menos trabalho, saúde, segurança no trabalho, constitucional e administrativo. Se a pessoa chega na prova, perdão, no edital, com uma boa base dessas matérias, é bem possível que ela consiga angariar alguns pontos entre edital e prova e aí torcer para ficar no bolo aí dos 2.000 que devem classificar. Eu acho que uma média aí de 70% de aproveitamento é uma boa média, tá? Me perguntaram lá no meu Instagram, deixa eu até fazer a conta aqui. Eu tenho para mim que eu fiz, eram 220 questões, né? Eu fiz 136, mas isso já é o líquido, né? Deixa eu ver aqui, ó. 136 dividido por 220. 61% do líquido da prova CESP 2013, tá? Então, 60% do líquido vai dar 80% do bruto. E eu fiquei em 20º, né? Então, vou chutar, tá? Uma pessoa fazendo aí 80% dessa prova, provavelmente vai ficar bem classificada. Aí entre os... Vou estourar aí os 100 primeiros. Para 900 das vagas, eu acho que é uma excelente nota. O último, eu acho, passou por 126. Deixa eu ver aqui quanto é que é. 126 dividido por 220. 57. Para dar 57, tem que ser quanto, meu Deus? Mais 0,26. É isso. Não sei fazer essa conta, não. Mas, ó, se a pessoa fez 57% líquido, ela fez 5% a menos que eu, né? Então, mais ou menos, o ponto de corte, eu acho que em 2000, se for trazer para o âmbito fora um errado ou não é certa, a nota de corte deve ter sido uns 74%. Seriam 74%. Estou chutando, né? Mas nessa casa aí, como a gente está falando de 2.000 classificados, é provável que 70% seja bem tranquilo para avançar. Teve o mínimo por matéria? Eu não me lembro. Não teve. Não teve. E também nada indica agora, Lidiane, que a gente vai ter, tá? Eu gosto muito de me pautar pela realidade que a gente vê. As pessoas, elas têm dois... Não queria usar a palavra defeitos, mas elas têm duas condições que muitas vezes elas buscam terceirizar. Uma é terceirizar as decisões. Elas querem, muitas vezes, que alguém decida por elas. E aí, a decisão de um terceiro por você, não decidir já é uma decisão. Ponto. A decisão de um terceiro por você, ela deixa de lado uma série de características individuais de cada um que só o próprio indivíduo sabe. Então, a primeira coisa que eu vejo é as pessoas querendo terceirizar as decisões. Ah, eu quero estudar, sei lá, contabilidade. O que é que você acha?
a minha opinião no aspecto do chute e a opinião de um terceiro, ou de qualquer um de vocês, sobre o aspecto do chute, tem o mesmo peso. É tão aleatória quanto. Então, não tem nenhuma diferença. Essa é uma coisa. E a segunda coisa é que as pessoas buscam uma validação. Usando o mesmo exemplo que eu falei. A pessoa está convicta que quer estudar contabilidade. O que é que você acha, professor? Aí eu digo, rapaz, eu acho que eu não estudarei, não. Mas, rapaz... Então, assim, frente ao cenário que a gente tem, as situações que a gente tem já lhe dou a palavra, Kleber, em concreto, é que o horizonte do que a gente pode esperar de cobrança, ele tem um limitador restrito frente ao que a gente eventualmente já viu no passado. O que fugir disso, na minha opinião, é especulação. E pode ter um grande nível de acerto. O cara chutou que vai cair em contabilidade. O cara chutou que vai cair em mínimo com matéria. O cara chutou que vai ter banca A ou B. E deu. O cara acertou. Mas se não der, entendeu? Qual foi o nível de risco que a pessoa correu para que conseguisse eventualmente se antecipar? Ou qual foi o tempo que ela perdeu por não ter se antecipado? Tem gente estudando contabilidade e deixando passar, por exemplo, previdenciário. São escolhas, né? E aí as escolhas, cada qual tem que arcar com o custo da sua decisão, né? Ou da sua indecisão, no caso de que a pessoa, às vezes, não quer decidir e quer empurrar para um terceiro essa possibilidade. Diga lá, Kleber. Oi, boa noite a todos. Me ouvem? Boa noite. Impressionantemente, o concurso saiu, né, Daniel? Eu achava que não ia sair mais. Eu achava que o cargo ia caminhar ia direcionar nesse sentido, assim, né? Interessante. Mas eu gostaria, Daniel, de fazer uma pergunta rápida mas pessoal. Lidiane até comentou, né, que mas não era o foro de vaga, mas é uma parte que me interessa porque a vida mudou muito, né, de 2018 para cá. Eu aceitava com muita tranquilidade sair de São Paulo à época, porque eu era casado, tenho os filhos pequenos até hoje, e a ideia, o plano era se mudar de São Paulo. E hoje isso mudou bastante pelos filhos e pela questão da minha vida também. Então, se mudar de São Paulo num primeiro momento, isso é óbvio, né? Claro, assim, de uma vez passando no concurso. Mas, dado todo esse tempo, essa janela sem concurso, como que é a sua leitura, estando dentro assim, de uma remoção? Eu sei que também seria muito, né, difícil cravar, mas essa pergunta é de natureza, assim, me marcou muito quando a gente fez a mentoria, algo que você falou comigo, de a gente tem que escolher muito, né, quando estudar para um concurso, porque eu estou envolvido com outras coisas, a gente até chegou a conversar, eu me envolvi com investimentos, nessa coisa de leilão de imóveis, bolsa de valores, eu estou bastante envolvido com isso e tenho o meu cargo, né, na Justiça Federal, que o salário não é comparável com o auditor fiscal, mas é um cargo muito confortável, que eu gosto muito dele e me sinto muito bem. Então eu ainda estou tomando, e eu estou meio sem estudar, estou devagar, estou receoso de que o bonde passou para mim. Minha esperança é essas mudanças do direito previdenciário e do trabalho, né? Mas, na verdade, eu estou meio achando que não vale a pena eu direcionar a energia, dado essa configuração. Gostaria que você comentasse um pouco, por favor. Tá. Eu acho assim, a gente tem que se preparar para o pior, tá? Esperando que eventualmente aconteça o que nos agrade, ou então o que seja menos ruim. As cotações da região norte, eu vou falar aqui, talvez eu me esqueça de alguma, mas Porto Velho, pela ordem. Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Macapá, essas 5 estão sem ninguém, praticamente sem ninguém. Tá? Então, a sombra do que um dia já estiveram. Aí você vai para Palmas e Belém. Beleza, essas ainda estão até escapando. É bem provável que os últimos colocados desse concurso vão para essas rotações aí. E no caso do Pará, provavelmente Marabá também e Santarém. Então, se o candidato, vamos supor, pegar um exemplo aqui concreto. O cara é
policial civil, falou comigo um dia desse. Pronto, hoje falou comigo um PRF. PRF que já passou por essas lotações, já está numa cidade bem melhor, está no DF. O cara topa voltar para Santarém? A que custo, pessoal? A que custo pessoal dele? A que custo aspecto familiar? Então, a pessoa tem que considerar essa hipótese. Superados, vamos supor, 200 auditores lotados nessas lotações, eu acho que hoje não lotariam mais do que 40 auditores em Manaus. À época, Porto Velho também recebeu mais uns 40. Rio Branco, Macapá e Boa Vista receberam aí mais ou menos uns... Perdão, em 2013 foi 25 em Manaus, 20 em Porto Velho, e nessas outras foram uns 10, mais ou menos. 20 com 25, 10, aí vai dar quase isso. Então, essas lotações receberam metade do que a gente recebeu em Manaus. Então, 10 em Macapá, 10 em Boa Vista, 10 em... Não foi isso, não, foi menos. Mas 10 nessas três. 20 com 20, 40, 70. Vai dar quase a lotação do meu concurso. Se a gente dobrar, a gente vai ter aí 150 auditores lotados nessas lotações, que são ditas as piores. Cuiabá recebeu 6 no meu concurso, Rondonópolis recebeu 2. Vamos colocar aí mais ou menos o dobro, seriam 24 em Mato Grosso. Eu não vejo mais como a administração ficar enchendo a região norte de auditores. E aí é bem provável que as melhores posições permitam com que a pessoa fique. Estado de São Paulo, não é capital, provavelmente. Não é Guarulhos. Mas aí é Araçatuba, Ribeirão, Presidente Prudente, Rio Preto, são essas lotações. Aí você vai para Mato Grosso do Sul, Dourados. Teve vaga para Campo Grande em 2010. Então, assim, eu acho bem plausível que isso seja uma realidade mais concreta. Porque ainda que o órgão faça 3 turmas de 300, quem for ficar na última turma é que vai provavelmente ter que amargar mais tempo nessas lotações de entrada. Com a remoção que vai existir, é possível que quem queira se mover na carreira ou consiga agora, ou chegue muito próximo disso. Entendeu? É bem provável. E aí, quem entrar na primeira turma, pega uma remoção. Depois pega outra. Quem entrar na segunda turma, pega uma outra remoção. Quem entrar na terceira turma, que é quem for assim, no rabo da gata, aí realmente tem que pensar exatamente o que é que a pessoa está pensando da sua vida, o que é que ela quer, né? Então, as chances, eu acho, hoje são bem melhores, de lotações melhores do que eram em 2010 e tem 2013. E tem gente do concurso de 2013 ainda em Manaus. Tem gente de 2013 ainda lotada. Tem gente lotado fisicamente e morando ainda. Tem gente só lotado no papel com exercício em outro local, que é uma possibilidade concreta que a administração também estabelece. A pessoa está num grupo móvel, a pessoa está num GT de algum troço, a pessoa está mexendo com planejamento de não sei o quê, com informática. A carreira tem tantas atribuições que a gente muitas vezes nem domina tudo que as pessoas estão fazendo. Eu tenho pessoas na minha equipe aqui que estão à disposição de Brasília. Então é um colega que é lotado em Natal, que não se reporta a Natal. E tem pessoas lotadas em Manaus, em Palmas, em Cuiabá, Rondonópolis, etc., à disposição de Brasília, sem estar fisicamente na sua lotação de exercício. Então, se você olha no portal da transparência, o cara é lotado em Rio Branco, mas já não está lá há bastante tempo porque ele está fazendo alguma função para Brasília. Então, o risco maior é de quem ficar na rapa do tacho. Aí, obviamente, a pessoa vai ter que pensar 2 vezes se vai encarar isso ou não. Agora, quem ficar aí nos primeiros 50% da classificação, tem chance de ter remoção ao longo do tempo. E, ao longo dos meses que passam, quando encerra o curso de formação, é provável que exista já seleções para outros lugares dentro da carreira.
Aí você vai ter gente trabalhando com análise de processo, gente trabalhando com trabalho infantil, gente trabalhando com fiscalização de transporte de cargas, um trabalho escravo, que chama muitas pessoas. Então, você vai sempre ter essa possibilidade de ir para Brasília. Tem muita gente do meu concurso em Brasília. Na realidade, quem dá as cartas hoje nas posições-chave em Brasília são pessoas dos últimos concursos, de 2006, 10, 13. Não é a galera que entrou antes dos anos 2000. Então, hoje, uma pessoa que seja no meu concurso com menos de 10 anos de carreira, tem gente que é diretor, que é chefe, que é gestor. Então, assim, tem possibilidade da pessoa pegar uma lotação melhor. Agora, para ficar na sua região, não tão distante, eu acho que só quem ficar aí entre os primeiros 50% vai ter mais chance, tá? Quem ficar mais para o final vai terminar tendo que fazer essa escolha, que é uma escolha difícil, né? A maior parte de quem passar vai. Eu acho difícil uma pessoa passar e não ir. Chegando lá, ela vai pensar o que vai fazer, né? Mas a maior parte vai. Porque é o mais natural, né? Não vai abrir mão de um cargo desse por conta de uma lotação, até porque você não sabe como é que as coisas vão ser. Mas, de antemão, eu não acho que o cenário é tão ruim, entendeu? Mas o meu pensamento é exatamente nesse sentido. Eu tinha feito essa reflexão, né, que é um concurso, o número de vagas foi impressionante, né, mesmo, assim, fora da média, né, histórica. Mas é exatamente isso, é saber se vale a pena para mim o esforço, né, porque uma vez realizando o esforço, uma vez passando, é lógico que vai, né, lógico, não tenho nenhuma dúvida disso, né, em caso de. Mas daí eu fico pensando exatamente, mas todo o processo a gente sabe o que é passar num concurso desse nível, né? E será que eu seria feliz, por exemplo, de ficar longe dos filhos? Daí é algo muito íntimo, mas que talvez sirva para mais pessoas que nessa reflexão, né? De que é algo a se pensar. E sobre, não sei se você me acabou, sobre você na verdade já tinha um pouco respondido, né, sobre essa questão dos atrasados, né? Eu tenho a minha bagagem de 2018, né, que eu fiquei muito animado, assim, né, tava bastante, 2017, 2016, estava bastante confiante sobre a abertura do concurso, mas hoje eu me acho muito atrasado de conteúdo. É como eu disse, a minha experiência seria direito do trabalho, direito previdenciário e dessas novidades, e que o pessoal tá meio, né, tá dando uma nivelada. Hoje, o ministro do Trabalho ele deu uma declaração sobre cotas, né? Essa declaração, eu acho que não esclareceu tanto, tá? E toda essa discussão ela pode vir a terminar no judiciário. Isso pode atrasar o concurso. Concurso atrasado significa mais tempo de estudo. Então, tudo pode acontecer. A administração hoje, supor Manaus, não é tão simples colocar 40 auditores em Manaus hoje, entendeu? No meu concurso, que eram 25, já não foi fácil. Treinar, acomodar. Você tem que ter desde vaga de estacionamento a cadeira, mesa. Tem que ter computador, porque na minha época, o primeiro computador que eu recebi do órgão, acho que uns 3 anos depois. Eu usei os primeiros 3 anos do computador meu, o laptop, né? Que não era também um grande problema, eu tinha um laptop. Mas, então, assim, é muito complicado você colocar 1.000 pessoas dentro de um órgão, ainda que não seja de uma vez só, seja em alguns meses, várias chamadas. Então, assim, tudo isso requer planejamento e toma tempo, né? Então, a obrigação que a administração tem é liberar o edital em até 6 meses a conta de junho. Mas, tranquilamente, a administração pode publicar o edital em outubro e dizer provas para maio. Ou tem alguma restrição? Eu acho que não tem. Provas para abril, entre uma fase e outra, 60 dias. E aí, quem hoje eventualmente acha que não vai dar tempo, poderia ser brindado com um pouco mais de tempo ao longo dessa trajetória, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa incerta hoje para a gente concretamente
falar, bater um martelo, sabe? Eu acho que se você não tem nada melhor para fazer do seu tempo, e aí, claro, todo mundo vai ter, mas se você não tem nada melhor para fazer do seu tempo, sei lá, acho que vale a pena estudar. Cara, estuda, então, entendeu? Estuda porque, no fim das contas, eu acho que pode valer a pena. Mas é uma situação que é muito particular, entendeu? Como eu falei, eventualmente tentar olhar mais as matérias saúde, segurança do trabalho, constitucional, administrativo, trabalho. Eu acho que faz um estudo bom. E aí vai vendo as coisas como elas evoluem, né? Mas tenta partir de onde você parou. Não evita começar do zero, porque eu acho que tem tudo para você perder um tempo importante. Lidiane? Professora, qual a carga horária líquida que você acha interessante, assim, para chegar competitivo? Cara, eu acho que assim, umas 20 horas líquidas no mínimo é uma carga horária bacana, tá? Mas assim, eu também falo carga horária máxima. Eu falo assim, não mais que 30, sabe? Eu vejo muitas pessoas se desgastando, se matando. Tem gente sem dormir agora por um concurso que nem com edital tem, sabe? Nem com edital está. Eu acho que termina sendo uma situação evitável, entendeu? Eu acho evitável esses esforços descomunais. Tem gente Isso é que importante você falar dessa... É importante você falar dessa carga horária máxima, principalmente na minha situação, que estarei disponível para estudar, né? E aí a gente às vezes coloca uma pressão, né, interna e aí se desgasta bastante nesse primeiro momento e quando precisa dar o gás mesmo, tá sem energia, né? Isso é importante. Também saber o razoável disso tudo, né? Porque, por exemplo, você trabalha, certo? Eu já trabalhei batendo ponto. A gente tem inúmeras pausas dentro do trabalho, geralmente, né? Banheiro, café, conversar, telefone, e-mail, internet. É totalmente diferente de fazer 40 horas líquidas de estudo. Ninguém faz 40 horas líquidas de trabalho, né? Então, eu não faria isso hoje. Eu não iria por esse caminho. Eu evitaria ao máximo. As pessoas, às vezes, são casadas, com filho, têm namorado, ainda que não tenha nada disso, tem amigo. Ainda que não tenha amigo, tem uma academia, tem um cachorro. Vai fazer qualquer coisa. Eu pensaria muito mais hoje na constância, estudar todos os dias, do que estudar uma intensidade muito grande de tempo em sacrifício da própria saúde, em sacrifício da própria estabilidade emocional, em sacrifício da própria capacidade de aguentar isso ao longo do tempo. Eu evitaria. Mas aí cada caso é um caso, né? Fernanda fez uma pergunta. Fernanda, Cuiabá e Rondonópolis não são as cidades mais cobiçadas, de forma geral, para um concurso com 900 vagas. Para 900 vagas, é bem provável que o interesse maior das pessoas fique na parte mais ao sudeste nordeste do concurso, se existir vaga no Nordeste. Não deve ter muitas. Então, assim, Cuiabá, ela é uma lotação mais ou menos. Não é uma lotação cobiçada. É um local de passagem, entendeu? Guilherme, quer falar alguma coisa, Guilherme? Sim, sim, Daniel. Boa noite a todos os colegas. Olá. E aí, beleza? Tudo certo, Daniel. Daniel, tá anotando aqui as dúvidas que eu já tinha aqui, que você foi respondendo aqui dos nossos colegas. E eu estou reiniciando agora os estudos também. Fazia muito tempo que eu não estudava para concurso, já há uns 5 anos. E me animou nessa novidade das autorizações e desse volume de vagas, né? E para mim, algumas matérias são tranquilas, porque eu sou advogado, né? Eu sou advogado público, então já manuseio, né, direito administrativo, previdenciário, do trabalho e constitucional, né? Não a nível de concurso, mas é uma revisão que a gente faz, vai retomando ali os conceitos. Mas o meu calo no sapato vai ser português e raciocínio lógico. Começar do zero essas matérias, sabe? Depois de uns 5, 6 anos. Como que seria, você sugere assim, uma dica, uma opinião sua, talvez para retomar de uma maneira
eficiente, né, para poder estar concorrendo, assim, e tentando ter um êxito nessas notas, porque eu considero isso me deixa um pouco nervoso, assim, sabe? Acho que a administração geral e pública também não é uma matéria do dia a dia, mas é mais conceitual, uma leitura, exercício a gente vai retomando. Mas agora eu não tenho um método, assim, bom que eu possa pensar, poxa, para tentar, nesse tempo aí, chegar a um nível para concorrer bacana ali no concurso, né? Então, como que eu poderia retomar essas áreas? O que você sugere? Tá, vamos lá. Eu sugiro que você comece o quanto antes, tá? Porque se a pauta ela avança muito rápido, você vai ser naturalmente levado a estudar matérias que têm maior peso do que matérias que têm menor peso. Então, se você tem dificuldade, o quanto antes, Guilherme, você resolver essa dificuldade, melhor. Então, pega uma videoaula interessante, você gosta de estratégia, até pelo próprio YouTube você tem muito conteúdo gratuito. Vai fazendo um estudo detalhado de cada ponto do edital para você ficar aí na média de uns 60% de acerto. Não precisa ir muito além disso, não, entendeu? Você não pode zerar, porque você vai perder pontos preciosos, mas você, assim como eu, que é de formação jurídica, que não é de área de exatas, não tem que estar perdendo muito fio de cabelo com isso, sabe? O que vai pesar no concurso não é raciocínio lógico, ainda que com ou sem mínimo por matéria. Com o mínimo por matéria, você tem que fazer o mínimo, claro. Mas você fazendo um estudo bacana de agora, gastando aí, vai lá, 3 semanas em cada matéria, eu acho que você consegue evoluir bem. Então, raciocínio lógico eu iria por videoaula. Essa dica serve para todo mundo. Quando qualquer pessoa que tenha uma necessidade com uma determinada matéria que seja chata, que não tenha na sua leitura uma possibilidade de você melhorar a sua intimidade com ela, comece o quanto antes. Para nivelar um pouco mais, entendeu? Subir um pouco mais. Então, se você faz, às vezes, 15 dias de raciocínio lógico direto, eu acho que você já melhora um pouco. Para não ir tão mal. Então, o perfil do aprovado, ele é um cara que não vai tão mal na maior parte das disciplinas e ele vai muito bem em outras. Então, nas que, em tese, a gente tem que ir muito bem, você já tem uma base e tem uma atuação concreta. Nas que a gente não pode ir tão mal, a primeira foi raciocínio lógico, a segunda, português. Se for português FGV, a gente precisa começar meio que do zero, sabe? Nível Enem, para muitas coisas. Então, vai cobrar regrinha, vai cobrar coisinha boba. Mas não sendo isso, eu começaria, pelo menos, a ter tentar ganhar um pouco mais de intimidade com a interpretação de textos. Priorizar a resolução de questões, se for possível, ou priorizar a parte interpretativa de um curso de português. Se você tiver no gás, pega um curso de português de uma vez só, porque é provável que isso sirva também para uma segunda fase. Essa foi uma pergunta de... Se bem que eu acho que você não tem dificuldades com a escrita, né? Mas tem muitas pessoas que têm essa dificuldade com a escrita. Com uma base razoável de português, eu acho que uma segunda fase termina sendo um pouco mais fácil. É a mesma questão, já respondendo a uma pergunta de Marcos. Quem tem muita dificuldade com a escrita pode incluir uma redação quinzenal. Redação sem rascunho. Então, se a pessoa não sabe escrever sem rascunho, ela precisa estudar redação, praticar redação sem rascunho, porque não tem tempo. Você não pode passar a limpo. Isso é um negócio muito, muito segundo grau. Não dá, não tem tempo. Então, a pessoa tem que ter a capacidade de... Vamos lá. Eu acho que na parte da manhã eram 4 horas para 3 questões e uma dissertação. E na parte da tarde eram 5 horas para um estudo, um parecer técnico e 3 questões. É bem possível que você vá gastar aí 1h30, mais ou menos, estruturando essas respostas, e mais aí 20 minutos respondendo a questão e uns 40 minutos respondendo a dissertação. Então, não tem tempo para rascunho. Se a pessoa não tem condição de escrever sem rascunho, o momento de treinar é agora. Mas o estudo para a segunda fase, o que eu falei até agora de segunda fase é forma, não é conteúdo. O estudo para a segunda fase, eu acho que ele só deve começar após a primeira.
99%, mais até, né, do meu concurso ficou na primeira. Eu acho que não faria sentido estudar no meu concurso concomitante para a primeira e segunda fase. Tanto é assim que eu, com vários de carreira jurídica, avancei na segunda fase. Por quê? Porque para nós que somos do direito, pelo menos quem é de humanas, escrever é mais fácil, argumentar é mais fácil, estruturar as ideias de maneira rápida e concisa é mais fácil. Então, não é uma grande preocupação, não foi para mim uma grande preocupação. Mas se a pessoa tem dificuldade nisso, quinzenalmente uma redação ajuda e eu acho que vai lhe dando um pouco mais de intimidade com essa produção textual. O TEC é o melhor, cara, eu sempre fui pelo mais barato, o QC ou o TEC, qualquer um dos dois. Novamente, não é um problema da plataforma, é um problema da pessoa de executar, né? Então, 30 questões por dia vão dar 900 no mês. 30 questões por dia até o fim do ano vão dar 5.000. Se você fizer em papel, se você fizer no TEC, no QC, na plataforma do Grão, do Estratégia, você faz um grande negócio. Agora tem que usar e tem que fazer, né? Por onde a gente estuda, nesse caso, QC ou TEC, para mim, tanto faz. Daniel, e assim, eventualmente, assim, numa segunda fase, né? Acho que no de 2013 foi um parecer, se eu não me engano. Eu não acompanhei o concurso da Receita segunda fase, né? Qual seria o palpite, assim, questões subjetivas ou um parecer? Qual que seria o conteúdo dessa eventual segunda fase, mais ou menos? Que você estima, assim? Claro, a gente não sabe, né? Mas Eu não tenho certeza agora como é que foi a cobrança na Receita Federal, mas é bem provável que a pessoa venha a ser cobrada por isso. A estrutura de um parecer não é tão complexa. É um caso concreto no qual você, na Procuradoria, você obviamente deve ter contato com isso. É um caso concreto no qual você vai se debruçando sobre as realidades que ali se expõem e, ao final, você encaminha uma solução adequada. Se for várias situações concatenadas, no meu caso, ao fim de cada parágrafo, eu dei uma solução. Vamos supor, eram 10 situações concretas dentro de uma grande situação. Vamos supor, uma obra. Nessa obra tinha problema, eu não tenho certeza se era obra, eu acho que era. Tinha um problema de trabalho em altura, tinha um problema de trabalho sem registro, tinha um problema de banheiro, tinha um problema de fornecimento de água, eletricidade. Eu acho que a NR18 tem tudo a ver com isso. NR31 também daria certo com agrotóxico, com trabalho, com menor, com não sei o quê. Então, você vai estruturando dentro das suas respostas por tópicos e, ao final de cada tópico, você amarra dando uma solução. No segundo item, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º item, e, ao final, você amarra numa conclusão também, reiterando ou reafirmando ou contrapondo, enfim, a maneira como você entender adequado, aquele cenário. Então, não é alguma coisa tão diferente de uma dissertação argumentativa. Diferente é a questão. A questão, ela pergunta: como surgiram os direitos sociais? Vamos supor que seja essa a pergunta. Aí você pode fazer vários recortes. Você pode dizer um recorte do direito constitucional, artigo 7º. Você pode fazer um recorte da Revolução Francesa. Se o cara quiser fazer esse diálogo, ele pode fazendo isso. O que tem que ser feito é responder objetivamente o que o examinador pediu, cobrindo a maior parte dos tópicos que ele entende adequados para aquela resposta. Então, se o cara for falar de direitos sociais, é importante ele falar da Constituição, é importante ele falar de alguma coisa no aspecto mais coletivo, de sindicatos, etc. É importante ele falar, talvez, um aspecto internacional, é importante ele falar um aspecto de a Constituição ser o norte e a patamar mínimo, mas acima daquilo a gente poder desenvolver mais proteção a esses direitos. Uma lei, ela pode ir além da Constituição no aspecto de proteger. Então, eu acho que nesse caminho a questão ela responde diretamente um anseio do examinador. A dissertação ela vai requerer argumentação, vai requerer contraponto de ideias, vai requerer um trabalho um pouco mais amarrado de como você pensa. Então, é como se você falasse numa questão aberta
algo mais objetivo, responde aquilo ali, numa dissertação algo mais argumentativo. Mas eu penso novamente que a pessoa tem condição de, após a primeira fase, se preparar para isso. Eu não iria hoje investindo muito nisso. Não seria o maior foco da minha energia. Olha, se a pessoa tiver aí uns 2, 3 pontos do corte, Marcos, eu já recomendo começar. Tem várias pessoas que não acreditaram que iriam para várias segundas fases, foram, e aí vem aquele arrependimento de não ter estudado, depois vem o arrependimento, que aí não tem muito mais o que fazer, de faltou pouco para eu passar. É bem comum isso, infelizmente. Então, se você tem aí um mês, 45 dias entre as fases, e você está numa zona de pontuação razoável, 2, 3 pontos abaixo do corte, eu iria com todas as minhas forças, porque isso daí pode ser decisivo. Marcos está digitando. Alguém mais? Aproveitar e fazer mais uma, Daniel. Lotação para a região sul, Paraná. Cara, eu acho que as fronteiras elas têm grande chance, né? As fronteiras, elas... Porque, por exemplo, esse deslocamento de servidores, ele se dá mais das bordas do Brasil nos grandes centros. E essa realidade é bem presente também na região sul. Como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Santo Ângelo, Paraná, Foz do Iguaçu, Santa Catarina, eu acho que é Criciúma, Chapecó. É bem provável que, a partir daí, as coisas comecem a permitir com que a pessoa vá chegando mais perto do litoral. A ideia é mais ou menos essa. Então, na Bahia, o cara vai começar lá em Barreiras. No Maranhão, o cara vai começar lá em Imperatriz. Em Pernambuco, lá em Petrolina. Aqui no estado, lá em Mossoró. Então, é bem mais provável que, se existirem essas vagas, elas sejam mais para as regiões remotas do estado, para que, com o tempo, a pessoa chegue dentro, mais ou menos, do que ela imagina para morar mais próximo possível da capital. Mais ou menos isso que eu faria de leitura. Bom, mentoria para a segunda fase. Hoje eu tenho gastado bastante tempo com a mentoria de primeira fase, né? Eu acho que tem tudo a ver, sabe, Marcos? As pessoas que confiaram em todos esses anos e ainda acreditam, na minha opinião, é possível que anseiem por isso, e eu vou oferecer também, mas não é algo que tem passado pela minha cabeça, até por coerência, né? Eu não vou ser incoerente em estar oferecendo um negócio que é para uma segunda fase, quando eu digo que a pessoa tem que estar para a primeira. Me chamaram para participar de um projeto, mas óbvio que não vou entrar nessa se eu acredito que o foco principal deve ser na primeira. Mas encerrada a primeira é possível, sim, que a gente trabalhe numa para a segunda. Professor, só para compilar aqui na minha anotação, se eu fosse colocar aqui num primeiro bloco de estudo de matérias e um segundo bloco, pensando em, tipo, passei pelos assuntos, tal, você relacionou todos ele aí, poderia falar de novo, por favor? Só para eu anotar aqui. As 10 matérias, quer saber? Ó, por exemplo, eu pensei num primeiro bloco de estudo, trabalho, português, sinológico, administrativo, constitucional, nesse ISST, Saúde, Segurança e Trabalho. Aí depois que fosse esgotado essa, enfim, já tivesse resolvendo questões, tal, nessa fase, começar o segundo bloco, previdenciário, administração geral, direitos humanos, enfim, ou você acha importante colocar direitos humanos já logo de cara aqui, economia do trabalho, investir nisso agora? O que você sugere aí nessa divisão de blocos aí de matérias? Eu colocaria por último. A administração pública eu colocaria por último. Raciocínio lógico em português, tirando o exemplo que Guilherme falou, que a pessoa realmente precisa bastante, eu também colocaria por último. Eu primaria hoje pelas matérias que têm maior peso. E dentre as que têm maior peso, eu colocaria aquelas que têm maior dificuldade. Porque tem um detalhe que é muito interessante. Você vai começar, tudo bem que você já começou, né? Mas
o início a gente vai uma paixão, é tipo início de namoro. É uma paixão, um negócio, não sei o quê. Do meio para o final já começa a cair, entendeu? Então, para usar esse gásão todo, é melhor começar por trabalho, por segurança de saúde, por funcional. Porque se o cara está queimando as pestanas dele com raciocínio lógico, quando chegar lá em saúde e segurança, NR10, o cara já está puto. O cara está para lá de Bagdá. Aí é provável que o gás dele esteja menor, entendeu? Então, eu inverteria isso um pouco, sabe? Eu começaria pelo que vai somar mais ponto, barra, o que você sabe menos, dessas que vai somar mais ponto. E aí a gente vai. Ao longo do tempo, a gente deve ter pautas. Isso é bem interessante, porque a própria busca pela mentoria, ela, um mês após o concurso, ela já esfriou. Então, aquelas pessoas que começaram a estudar, ou que tiveram desejo de estudar, no primeiro momento, começaram. Quem ainda não começou, é provável que não vai começar agora, ou que se começar, vai começar saindo um pouco atrás, porque sai atrás. Não tem como fugir dessa possibilidade de você deixar o tempo passar e, lógico, ficar para trás. Então, eu usaria todo esse gás para as matérias mais importantes. E aí, tudo isso vai ficando para último. Porque é bem menos ruim você não ver a economia do trabalho do que você não vê trabalho. Você não vê a administração pública, você não vê as NRs, entendeu? Então, eu usaria esse fogo inicial nas que são mais importantes. E aí, se a pessoa conseguir se manter na batalha, aí ela vai pegando as outras, mas prioritariamente ir pelas que pontuam mais. Isso que você falou de começar esse gás, assim, é importante, eu já comecei e tal, aí eu comecei a estudar administrativo, constitucional, falei, mas caramba, eu já sei isso, aí eu comecei a ir direto lá nas questões do PDF, responder sem ler o conteúdo, falei, deixa eu me testar, né, ver como é que eu tô, e aí eu falei, mas será que isso tá certo, não tá? Aí eu pensava, mas eu esgoto isso aqui tudo, se eu já vejo meu rendimento, vou para outro. Por isso que eu falei que eu estava bastante perdida nesse sentido, né? Aí eu comecei a anotar, fazer questão, inclusive, ó, tem até o caderninho aqui com as questões, aí eu fazia caderno de erro, sabe? Mas na minha cabeça, falei, deixa eu ver como é que eu tô. E aí isso é importante, né? Que esse gás inicial, pelo vamos começar, o importante é começar, né? Aí vai alinhando. As pessoas, às vezes, Lidiane, elas querem encontrar assim, um cenário quase que perfeito, quase assim, idílico. Quando isso acontecer, eu começo a estudar. Às vezes isso não acontece, né? Ou pelo menos não acontece no curto prazo. Então, eu agora estou fazendo mestrado. Então, se eu estivesse estudando para um concurso agora, ou se saísse agora um concurso que eu gostaria, é bem provável que eu teria mais dificuldade, né? Então, a gente tem que fazer da forma como dá e como se apresenta para a gente. Se vai ser suficiente, só Deus sabe, né? Algo mais, Fernanda, Marcos, Lidiane, Kleber, Guilherme? Acho que da minha parte está ok, professor. Já vou aproveitar anotei. e fazer mais uma questão, então, professor. Em relação à banca, não sei se você comentou antes de eu ingressar na live, que eu ingressei atrasado. Eu imagino que seria entre Sebrasp e a FGV, né? Tem algum palpite assim que talvez prepondere? Eu sei que sem compromisso, né? Mas talvez é um pouco mais de probabilidade da FGV ou Sebrasp. O que você acha, Daniel? Cara, isso daí é uma paixão danada, né? Tem gente que diz que vai ser uma coisa porque, sei lá, vai ser Sebrasp porque o último foi Sebrasp. Vai ser FGV porque FGV foi o da Receita. Ninguém sabe concretamente o que vai ser. Eu não faria uma aposta sob pena da aposta que eu fizer ser a aposta errada. Então, assim, Lady Murphy, ela pode acontecer. Claro. Em relação à informática, Daniel, será que a gente começa a se preocupar agora com TI, fluência de dados? Eu só me preocuparia se essas disciplinas que eu fiz referência, elas estivessem bem arraigadas aí na mente do cidadão. Não sendo isso, eu não iria muito atrás disso, não. Porque se você vai perder por fluência de dados, se você também não estudar trabalho, você vai perder por trabalho.
Entendeu? É duro dizer isso, infelizmente. Mas, assim, se o cara vai estudar fluência de dados sem ter estudado a ZNR, na minha opinião, ele só vai tirar o foco do problema, porque ele vai cair em outra coisa. Então, eu iria na maior probabilidade, né? Mas a minha opinião é só a minha opinião. Tem gente que quer me convencer do contrário, mas, assim, apostas, né? Cada qual faz a sua aposta aí. E ter que encarar essa decisão como sendo a decisão que ele aparentou ser correta, né? Mas eu não iria por esse caminho, não. Eu só iria avançando em outras matérias que eu não tivesse isso daí bem amarradas. Se a pessoa disser, não, olha, eu não vou estudar economia do trabalho para estudar fluência de dados. Pô, beleza, não vejo problema. Agora, eu não vejo sentido hoje você deixar de estudar direitos humanos para estudar fluência de dados. Previdenciário para estudar fluência de dados. Mesmo previdenciário, algumas pessoas dizem, a gente não usa previdenciário. Hoje eu atendi uma mulher, só falei quase que sobre isso. Eu acho que a sociedade ela nos cobra uma participação, um envolvimento em matérias que são sociais, de forma geral. Então, hoje, na qualidade de chefe, né, eu lido com o Estado, eu lido com a prefeitura, eu lido com o sindicato, eu lido com uma série de assuntos que não foram assuntos para os quais eu fui examinado no concurso. E está tudo bem, porque, óbvio, o concurso é um recorte, um retrato do que se espera da pessoa que tem aquele perfil, mas necessariamente aquele perfil da prova não tem que dizer respeito à atuação da carreira. Se for por isso, constitucional, eu não uso nada de constitucional. E é uma matéria de extrema relevância. Marcos fez uma pergunta de lotações iniciais em Brasília. Eu acho difícil, sabe, Marcos? A lotação em Brasília, a gente tem duas, né, pelo menos. A gente tem a lotação na esplanada dos ministérios, que para quem é novo na carreira é bem factível, eu acho. Não como lotação inicial, mas como uma primeira remoção, eu acho bem possível. Aí a pessoa com 6 meses, 1 ano, ela pode ir para Brasília fazer alguma coisa por lá, eu acho que não tem problema. Mas tem a superintendência do DF, né? E aí não fica na esplanada para trabalhar com gestão. Fica acho que é na W3, fica numa transversal ali. Tem que transversal não é o termo mais preciso para Brasília, mas não fica junto aos ministérios. E aí você vai trabalhar com a fiscalização do DF. Essa daí é bem concorrida, porque quem está lá não vai sair justamente por conta da qualidade de vida do DF, a complexidade das atribuições, e, enfim, é bem interessante trabalhar com a fiscalização trabalhista no DF, que as coisas lá são bem organizadas, de forma geral. Mas, para trabalhar na esplanada, no órgão central, eu acho bem factível, só não acho que vão lotar de início. Eu acho que eles vão lotar as pessoas nas lotações iniciais e, com o tempo, eles vão fazendo remoções para os perfis que eles querem. Então, quer uma pessoa, sei lá, assessoria internacional, chama pessoas que sejam versadas nesse tipo de assunto, sei lá, informática, planejamento, aí eles vão compondo os grupos conforme eles vão retirando pessoas das lotações. Mas, de início, lotar na esplanada, sem conhecer o perfil das pessoas, eu acho difícil. Eu acho que não faria isso, não. Algo mais? Só a última pergunta. Quando você diz peso 1 e peso 2, é o peso da matéria que constou do último edital, né? Não teve peso, não, no último edital. Não. Não. Eu lembro de ter visto, então foi o anterior, enfim. Mas é o peso... 2010 teve. Ah, foi esse então que eu vi. É disso que você comenta, de matérias de mais peso ou não? Ou não? Não tem nada a ver. Pois é, eu acho que faria sentido, né, ter peso. Questão, fica injusto, sabe, Diane? A pessoa, por exemplo, isso no meu concurso foi um negócio meio bizarro, assim. Eu usei isso em outra live, esse exemplo. Enquanto a pessoa estava quebrando a cabeça com contabilidade, eu estava lendo a redação oficial. Eu fiz todas as questões de redação oficial e eu acho difícil alguém ter feito todas as de contabilidade. Então, o custo-benefício de determinadas matérias, quando não tem peso, é muito superior a outras. Em 15 dias de estudo de previdenciário, você sai do zero para uma nota razoável. Em 15 dias de estudo de trabalho, você continua um Zé Ninguém. Entendeu? Então, quando tem peso, você coloca na minha leitura
um pouco mais de relevância para o que você quer. E fica até um pouco mais justo. Mas aí, a banca é a senhora desse cenário aí. Se eles quiserem, sei lá, colocar 15 perguntas de português e 15 de trabalho, nível baixíssimo em trabalho, ele está privilegiando quem sabe mais português. Paciência. Valeu, Marcos. Tá. Obrigado, Entendi, viu? Professor. Pela audiência, Marcos. Um abraço. Algo mais? A última, Daniel, as últimas, duas em uma. Essa polêmica das cotas, essas declarações do ministro, você acha que isso pode vir, em caso de judicialização, acabar atrasando demasiadamente o concurso? Pode vir trazer um atraso, talvez, longo, coisa de sair a prova para novembro do ano que vem, alguma coisa assim? E também outra pergunta, já engatando nessa. Você tem alguma estimativa? Sei que é difícil, mas uma estimativa que você, em relação ao mês da prova, estima mais ou menos em abril, março, fevereiro, da sua opinião, assim. Talvez já tenha falado antes da live, né? Eu entrei depois, não sei se abordou essa. Beleza, tranquilo. Eu acho que é bem provável que a gente tenha uma prova aí pelo menos depois do carnaval, né? Uhum. Então, assim, edital saindo no fim do ano, as provas sendo depois do carnaval, eu acho que é o mínimo necessário para a banca e a administração se organizar. Sobre questionamentos, eu acho assim que é bem possível, né? É a primeira vez, por exemplo, que vai existir, eu acredito, né? Que vai existir cota para trans no governo federal. É a primeira vez que vai ter uma proporção tão grande de cota para negros e pardos no governo federal. Então, é possível que tenha algum questionamento. E aí vai depender de um ministro de Justiça / AGU, a Justiça para julgar e a AGU para defender. Agora, com cotas ou sem cotas, se forem com cotas, a ampla concorrência vai ser quase 5 vezes maior que o meu concurso. Se forem sem cotas, é bem mais que isso. Então, é muita vaga. É muita vaga. É evidente que a gente não quer nenhuma injustiça, é óbvio. Mas se os envolvidos cumprirem com a legalidade, se a justiça chancelar, se tiver parecer do órgão apoiando e fundamentando isso, é bem possível que o ministro siga em frente e realmente tenha essa proporção de cotas. Mas só o futuro vai dizer se é possível haver questionamento. Eu acho que tem tudo para ver, mas só o futuro vai dizer isso. Valeu, Fernanda. Muito obrigado, viu? Um abraço para você. Podemos encerrar? Aproveitar mais último, mais um pouquinho. Previdenciário, agora, nesse momento, tomar conhecimento da lei seca mesmo, da Lei Geral de Benefícios? Cara, aí é 195. É o 195, a Lei 8212 e 213. Uhum. A pessoa tá bombando, tá indo bem pra cacete. Pega a lei, acho que é LUAS, é 8742. Sim. Bem a ver. A emenda também, né? A emenda que foi feita pela reforma também, né? Tem várias disposições na própria emenda, né? Relevantes. 109, né? Emenda? Isso. Com certeza, com certeza. Bacana. Legal. Eu acho que das minhas questões seriam essas. Então, pronto. Tamo As junto, minhas beleza? também, professor. Para mim tá ok. Muito obrigada, viu, professor, pela disponibilidade, por esclarecer nossas dúvidas. Agradeço. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Obrigado pelo tempo, pelos conhecimentos. Obrigado. Obrigado, os colegas também. Prazer em conhecê-los. Obrigado. Boa noite. Bom descanso a todos. Obrigado, professor. Tchau. Um grande abraço. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau.